Oi pessoal, é Andrea Pointon, corretora aqui de Orlando. Falando um pouquinho sobre o processo de compra e de negociação dos imóveis. É um pouquinho diferente do Brasil e é das primeiras coisas que a gente conversa bastante quando a gente sai e começa a buscar por um imóvel. Então, quando a gente procura um imóvel novo, então a gente vai comprar diretamente de uma construtora, a gente vai passear pelas plantas, a gente vai definir o condomínio. Uma vez que a gente encontre a casa, o preço da planta, o preço que está na tabela para aquela determinada casa, esse preço ele não é negociável. Então, é importante entender que quando a gente vê uma planta, a gente anda por uma casa e o preço dela está ali, é aquele preço que a gente vai ter que pagar. O que a gente consegue de negociação e por que esse preço não é abaixado ou negociável? O valor da construtora, o valor que ela coloca de preço, entre outras coisas, é um preço que já foi analisado e aprovado e é para uma proteção até do seu próprio investimento. Entende que determinadas vezes essa construtora fica em um condomínio construindo ali 300, 400 casas durante um período de alguns anos. Então, é uma proteção do seu investimento. Se você pagou 200 mil no seu imóvel, não seria justo se dali 6 meses alguém pagasse 180, 160, porque está afetando o valor do seu investimento, do imóvel que você comprou. Então, aquele preço base da planta, seja 200 mil, 300 mil, o preço da planta é o preço que todo mundo pagou. Esse é o preço mínimo que aquela determinada casa vai custar naquele condomínio. O que a gente vai negociar então? Bom, nós vamos negociar o que com a construtora? Nós vamos tentar ter incentivos para mudanças, para upgrades, que são o quê? São os acabamentos. A gente, quando compra casa, uma vez que a gente define a casa, normalmente a gente vai fazer uma visita ao estúdio, ao design studio, algumas construtoras vão chamar de design center, mas basicamente é o quê? É a hora que você escolhe os acabamentos da sua casa. Que cor a gente vai colocar nos armários, que tipo de piso a gente vai colocar, que cor de carpete ou que tipo de carpete, as suas torneiras, os acabamentos. Então, é nessa hora que às vezes a gente negocia com a construtora. A gente consegue algum valor para que a gente possa usar na decoração e nos acabamentos da casa. A gente pode conseguir incentivos para o lote da casa, para localização. Por quê? Existem lotes, existem localizações que são mais privilegiadas. Pode ser um lote que é maior, pode ser um lote que tem fundo para o lago, pode ser um lote que tem fundo para uma área de preservação. Então, esses lotes, eles são lotes que têm um valor um pouquinho maior do que um lote onde você tem vizinho em todos os lados. Esses lotes, muitas vezes, têm um valor extra, além da planta, que a gente chama aqui de premium. Então, muitas vezes a gente fala, eu quero essa planta que está aqui, no valor 300 mil, mas eu quero que a minha casa seja construída nessa esquina. E muitas vezes essa esquina tem um premium de 10 mil, de 5 mil, de 20 mil. Então, são esse tipo de coisas que a gente consegue a negociação. Na localização da casa, no acabamento, muitas vezes também no pagamento da escritura, o pagamento da documentação da casa, que a gente chama aqui dos closing costs. Então, esse era o primeiro esclarecimento que eu queria deixar, que é uma dúvida comum de como se negocia um imóvel aqui. Então, isso vale para imóvel novo. No caso de um imóvel de revenda, o vendedor da casa não vai te dar muito desconto. O que acontece aqui é que, na grande maioria das vezes, e se a casa foi colocada no mercado da maneira correta, o preço que a casa está colocada é muito próximo ao valor que ela vai ser vendida. A gente tem uma variação muito pequena do valor do imóvel com o valor que a gente coloca uma oferta de compra. Então, não existe muito aquela margem muito grande, a gente vê uma casa de 200 mil, a gente vai oferecer 100 mil e comprar por 150. Isso não existe, a gente vai ver valores muito próximos. Se a casa está por 200 mil, a gente vai comprar por 190, 195, 198, e aí depende um pouquinho, claro, do tipo da casa, do acabamento e da negociação que vai ser feita. Então, em casas usadas, a gente vai sim negociar e fazer uma oferta na casa. O quanto a gente vai conseguir de desconto nessa negociação
vai depender muito realmente do estado daquela casa, se tem alguma coisa que precisa ser arrumada, e aí a gente pode, lógico, negociar e tentar negociar com o vendedor da casa. Tá ok? Obrigada, então. Até depois com mais um vídeo.